Ministério de Louvor, louvando o nome do Senhor nessa noite. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, continue orando pelo pastor Zeca, tá? Não esqueça ele nas vossas orações. Vamos estar intercedendo, pedindo para que Deus possa vir sarar ele, né? Realizar mais uma vez um milagre na vida dele. Nós cremos que Deus vai fazer muito mais ainda, porque Ele é o médico dos médicos. Maravilhoso. Louvado o nome do Senhor. Fala nisso, essa música parece, tem um nome aí meio parecido com a igreja que o pastor Samuel já está para inaugurar. Nós vamos lá cantar ela lá no dia da inauguração. Vamos estar lá junto com ele, né? Vamos, os irmãos que puderem nos acompanhar. Ele vai passar a data dia 18 de setembro, né? Então é festa, é festa. Essa pastor Samuel vai estar daqui uns dias já inaugurando a igreja ali na Samambaia. E nós vamos estar lá junto com ele adorando o nome do Senhor. Amém? Cadê aqui? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias! Adorado e exaltado é o nome dele. Para todos sempre adoramos ele. Aleluias! Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e o nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Diga! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias! És quem traz paz aos caos dos homens, escudo és aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória,
o poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Sou digno. Diga assim: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Quem pode dar um glória aí se você é liberto pelo sangue do Cordeiro? O Senhor está conosco. Deus forte, o príncipe da paz, estará aqui nessa noite. Aleluia! É isso aí? Então vamos. Fernando, a pedido do irmão Fernando, vem. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu o vejas. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 caças de ouro, e no meio dos 7 caças, semelhante ao filho do homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu e não pôde mais suportar toda
todas estas maravilhas, preparado aos seus filhos, e dará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver, aleluias, o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. Só a igreja. Não era um sonho. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. João viu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tudo veja. João Glórias a Deus, aleluia. Deus é bom e o seu Espírito está presente entre nós. Eu quero convidar a amada igreja, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 8, verso de número 26. Atos
Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, capítulo de número 8, a partir do verso de número 26. Aleluias. Nós vamos discorrer acerca desse texto e, conforme os irmãos acredito já estão acostumados quando eu levo aqui a mensagem do Senhor, eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia enquanto nós estivéssemos pregando, porque por várias vezes nós vamos retornar ao texto para conferir o que essa passagem está nos dizendo. Então, após de lermos, os irmãos podem se assentar, mantenha suas Bíblias abertas nessa passagem e deixe o Senhor e a sua palavra falar ao nosso coração. Capítulo 8, verso de número 26 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado em seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Eu repito: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: E foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o teu coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Podeis tomar assento. O livro de Atos vai relatar o início da história da igreja, a igreja primitiva. E o capítulo de número 8 vai relatar uma das partes onde a igreja era perseguida. E essa perseguição, ela resultou em algumas iniciativas por parte da igreja. Às vezes nós contemplamos o cenário em que talvez se desenha no nosso país, no cenário político. Nós vemos o cenário no mundo como tem as forças do mal, às vezes parece que prevalece. Nós vemos no Oriente Médio a perseguição, nós vemos as coisas acontecendo e às vezes preocupa o nosso coração, e às vezes nós mesmos nos perguntamos: e agora, Deus, o que será de nós? O que será dessas nações? O que será desse povo? O que será do nosso país? Mas a Bíblia já nos mostra que muitos antes, essa história apenas ela se repete. Porque aqui no capítulo 8 nós temos uma história de perseguição à igreja. Mas nesse período de perseguição, no trecho que nós lemos, a passagem vai fazer referência a um homem por nome de Filipe. E esse Filipe aqui não era um dos apóstolos de Jesus, não confundamos. Porque lá no versículo 1 do capítulo 8, você pode conferir agora, diz que quando essa perseguição se levanta, todos da igreja saem de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. Então o apóstolo Filipe continua em Jerusalém. De quem a passagem está falando? Está falando de um homem diácono Filipe, que está presente no capítulo 6 de Atos, lá no verso 5, quando o conselho da igreja diz: separa daí 7 homens, cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de sabedoria, consagra esses homens a uma posição para ajudar no cuidado da igreja. Estava lá Felipe, estava lá Procópio, estava lá, na verdade, também Filipe, que é citado aqui entre esses homens de Deus.
E Filipe, que não era pastor, Filipe, que não era evangelista, mas ele era um diácono, cuidava da casa do Senhor, ele cuidava dos afazeres, talvez não tinha uma posição mais honrosa, sai de Jerusalém e desce para fazer a obra. E com isso nós aprendemos que muitas vezes na casa de Deus, nós não precisamos esperar a posição. Tem muitas pessoas esperando consagração de virada do ano para poder fazer a obra de Deus. Tem muita gente esperando um nome, tem muita gente esperando uma prerrogativa na frente do seu nome pessoal, para dizer: a partir de agora eu vou trabalhar. Mas eu quero dizer para você, se você é assim como Filipe, tem o Espírito Santo de Deus e tem buscado sabedoria, Deus está te capacitando para fazer a obra dele e para trabalhar em prol do reino de Deus. Deus está te usando, Deus está te capacitando. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. E Filipe, no meio da confusão do levante que teve em Jerusalém, então ele sai, diz a palavra de Deus no trecho que antecede essa leitura que nós fizemos, que ele desce para Samaria. E ele desce para Samaria, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria. E no verso de número 5, você pode conferir aí na sua Bíblia, desse mesmo capítulo que nós lemos, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. E quando ele pregava Cristo, diz o verso de número 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam os sinais que ele fazia. Filipe então agora sai dessa situação de perseguição, sai dessa situação onde a igreja estava sendo perseguida em Jerusalém, e o propósito de Deus no meio dessa perseguição é que a igreja de Deus pudesse romper. Ele sai então de Jerusalém, desce para Samaria e lá começa a fazer a obra. Não esperou título, não esperou nome, começou a pregar Jesus, anunciava conforme diz o verso de número 5, pregava quem? Pregava Cristo. O verso de número 5 diz que ele pregava Cristo. A mensagem que confronta o pecado é a mensagem do Evangelho de Cristo. A mensagem que convence o homem da sua situação de pecado é a mensagem de Cristo. A mensagem que mostra que o homem precisa de um Redentor para a sua alma é a mensagem de Cristo. Às vezes eu fico olhando, e nas redes sociais tem muita gente, às vezes segue ali, segue um crente, segue outro, segue uma igreja, e as pessoas ficam procurando N situações de pregações, inventam N situações de campanha, e às vezes o Evangelho de Deus não está bom, a gente precisa pegar alguma coisa da filosofia, precisa pegar alguma coisa da psicanálise, precisa tratar de alguma coisa, vamos pegar um tema diferente, vamos pregar outra coisa, porque às vezes parece que a mensagem de Cristo não está sendo suficiente. Mas a Bíblia nos mostra todo exemplo que a mensagem que traz eficácia é o Evangelho de Cristo. Conforme João Batista pregava lá e disse que quando ele pregava, a própria multidão é que fazia o apelo. O que nós devemos fazer para chegar ao ponto que Deus quer? E a mensagem que Filipe pregava aqui não era outra, senão a mensagem de Cristo. E o verso de número 6 diz que a multidão prestava atenção e que seguia unanimemente a Filipe, e diz que a obra de Deus prosperava em Samaria. Prosperava tanto, a igreja crescia, todo dia Deus trazia aqueles que eram seus para servir na sua casa, para ser alcançado pelo Evangelho. A notícia foi se espalhando, e lá no versículo de número 14, chegou no ouvido dos discípulos. Olha o que diz no verso de número 14 aí, ó: e os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A coisa começou a andar tão bem que os presidentes da igreja disseram: nós temos que ir lá ver o que está acontecendo. A notícia da salvação, do evangelho, de um trabalho de um diácono, chamou a atenção da liderança da igreja. Você pode começar hoje a fazer o que Deus tem colocado no seu coração. Você não precisa esperar. Você pode começar hoje a deixar Deus usar a tua vida. Você pode hoje começar a pregar o evangelho da transformação, onde você anda, por onde você passa, porque quem garante a eficácia do evangelho é aquele que te enviou. Quem garante que a palavra não volta vazia é o dono da palavra. Quem garante que as coisas vão funcionar é aquele que decide pregar. E se ele decide pregar, é porque ele garante o resultado. Não espera. Faz hoje o que Deus requer de ti. Começa hoje a deixar Deus trabalhar na sua vida. Começa hoje a se colocar na posição que Deus quer. E a liderança vai ver: rapaz, aquele irmão está abençoado, olha o que Deus está fazendo, vamos lá ajudar ele, vamos lá dar um apoio, vamos dar um suporte. Esse irmão está trabalhando, Deus está frutificando, Deus está correspondendo na obra. Mas se tem um perigo,
de que quando as coisas estão tudo bem, é da gente se acomodar. O perigo que tem quando as coisas estão fluindo maravilhosamente é a gente achar que nós chegamos no auge da nossa carreira. As coisas estão boas, a igreja está crescendo, olha o número. Talvez Felipe olhasse para a igreja e disse: rapaz, mas que igreja abençoada, a igreja está crescendo, nós temos que aumentar o templo, olha só como é que Deus está salvando, que maravilha, eu vou me estabelecer a minha congregação aqui em Samaria, nós vamos ficar aqui, isso vai ser bênção de Deus. Talvez pensou assim Felipe. Talvez Felipe acreditou que as coisas fossem desse jeito. E talvez nós achamos que a nossa vida também é desse jeito. Talvez a gente passou por dia de provas. Talvez nós passamos por perseguição como Felipe passou lá em Jerusalém. Aí nós, como ele, também descemos para Samaria. Aí Deus começou a abençoar. Deus disse: agora eu estou abençoado. Aí eu e você também começamos a se acomodar. Agora as coisas estão bom para mim. Olha como Deus tem abençoado meu ministério. Olha como Deus tem abençoado minha casa. Olha como Deus tem prosperado meu caminho. Agora eu vou deitar em berço esplêndido e vou aproveitar aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós pensamos assim, e isso é natural. Quem não quer aproveitar aquilo de bom que tem na nossa vida? Quem não quer aproveitar o momento bom que Deus tem estabelecido sobre você? Como você às vezes não quer aproveitar aquilo que às vezes Deus tem te dado como bênção, e você reconhece que é bênção de Deus, e Felipe reconhecia todas essas coisas, a obra está crescendo, está frutificando, Deus está salvando, a gente ora sobre os enfermos, eles são curados, os coxos andam, os demoniados os demônios são expelidos, está tudo bem, que maravilha, é aqui mesmo que eu vou estabelecer a sede da igreja em Samaria. Mas o verso de número 26 que nós lemos vai demonstrar que às vezes Deus trabalha de uma maneira completamente diferente do que aquilo que nós pensamos. O verso de número 26 vai mostrar que às vezes quando tudo está bem, aí Deus diz: não, está bem para você, mas para mim não está do jeito que eu quero. Às vezes é na hora que está tudo bem que Deus vai dizer: não, você vai sair do que está bom. Porque o verso de número 26 diz aí: o anjo do Senhor falou a Felipe: levanta. Felipe estava sentado. Felipe estava lá na cadeira de presidente da congregação de Samaria, sentado, contemplando. Que coisa boa o Senhor tem feito por nós. Estava lá igual, né? O Senhor meu pastor, Salmo 23, é pasto verdejante, é água tranquila. Mas aí o Espírito Santo disse: ei, rapaz, não é do mesmo jeito que você está pensando, não. Não é assim, não. Nós só começamos. A obra de Deus está só começando. Levanta, Felipe. A obra de Deus na tua casa está só começando. A obra de Deus na tua vida está só começando. Deus está dizendo para você nessa noite: levanta, que eu ainda tenho coisa para fazer. Deus está dizendo para você nessa noite: levanta, que eu ainda tenho algo a fazer. Deus está dizendo para Felipe: levanta. E Felipe levantou, mas aí quando ele levantou, Deus disse qual era a direção. Veja lá no verso 26, olha só o que Deus disse para ele: levanta e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Está lá em Samaria, na sede da congregação, a igreja crescendo, Deus abençoando. Eu disse: ei, meu amigo, levanta, você vai sair daí, você vai pegar um caminho, e esse caminho só vai estar você e eu. Esse caminho é deserto, não tem ninguém. Você está entendendo o que Deus está falando? Esse caminho vai estar só você e eu. Você vai atravessar um caminho agora que é deserto. Você vai estar comigo na minha direção, fazendo aquilo que eu quero. Às vezes na congregação está bom, às vezes na tua vida está bom, mas Deus está mandando tu levantar, e tu vai ter que passar por um caminho que está deserto, porque Deus tem obra para fazer. E quem serve a Deus não questiona. Quando Deus te tira da bonança para você ir para o deserto, assim como Felipe, você tem que prontamente se levantar. Talvez Deus esteja falando para você nessa noite: levanta, que eu tenho um deserto para você atravessar, e você não está entendendo. Talvez Deus esteja falando na sua vida: levanta, eu tenho um deserto. Você diz: oh Deus, mas aqui está tão bom. Oh Deus, aqui está tão tranquilo. Deus, não, sem conversa, não tem diálogo. Eu estou dando uma ordem para você levantar, e você vai pegar um caminho. Esse caminho só nós dois, está deserto. Eu tenho algo para fazer. Deus quer usar a tua vida, Ele tem algo para fazer. Tem pessoas esperando você agir. Tem pessoas esperando você ser transmissão, canal de bênção na vida deles. Tem pessoas esperando para escutar uma palavra de Deus através da tua vida. Tem pessoas esperando para entender o sinal e a determinação de Deus através de ti. Porque da mesma maneira que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu você como caminho da pregação do Evangelho. Deus está dizendo: é no deserto. Às vezes Deus não está impressionado com quantidade. Às vezes Deus não está impressionado com a qualidade que nós achamos das coisas. Deus não se impressiona com números. Jesus nunca se impressionou com números.
Lá em João capítulo 4, diz que quando ele ouviu as pessoas dizendo que Jesus fazia mais do que João Batista, diz que ele levantou e saiu: eu vou embora daqui, eu vou também para Samaria. Jesus não quis entrar nesse negócio de quem faz mais. Jesus não está preocupado com a igreja que cresce mais. Jesus não está preocupado com a igreja que tem que ter mais membro. Jesus não está preocupado com a festividade da mais pessoas. Tem pregador hoje que quando recebe convite para pregar, a primeira coisa que ele pergunta é quantas pessoas vai estar na festa. É qual o tamanho da sua igreja. É mais importante do que Jesus, que pregou para uma mulher meio-dia, sol escaldante na beira de um poço. Mais importante que Jesus, que pregou para Nicodemos à noite escura, chegou na casa e se encontrou com ele. Essas pessoas estão mais importantes que Jesus. Está mais importante que o apóstolo Paulo, que lá no capítulo 20 de Atos diz que ele pregava tanto na igreja como também de casa em casa. Deus não se impressiona com números. E Deus manda no verso de número 26, diz: levanta, Filipe, sai da tua casa esplêndida, sai da sede da igreja, sai de Samaria, levanta e desce por um caminho que vai deserto, está lá em Gaza. E ele então se levantou. Verso de número 27, crente obediente. Verso de número 27, a voz do Espírito veio e se levanta, ele levantou. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo para que nós possamos o obedecer sem questionamento. Talvez se fosse eu de falar: Jesus, aqui está tão bom, vou ficar sentado. Mas não, Filipe disse: levanta, ele levantou. E assim que nós temos que fazer quando o Espírito Santo, Deus determina. Diz o verso 27, ele levantou e foi. Ele disse que no meio do caminho ele encontrou um homem etíope, eunuco, mordomo mó de Candance, da rainha dos etíopes, a qual ele era superintendente de todos os tesouros e tinha ido em Jerusalém para adorar. No meio do caminho deserto ele encontra um homem. E esse homem era de uma alta patente dessas rainhas dos etíopes. Homem importante, cuidava dos tesouros. E diz que esse homem tinha ido em Jerusalém para fazer o quê? Adorar. Ele tinha ido em Jerusalém para adorar. E nós vamos ver que no texto daqui a pouco ele está cheio de dúvidas acerca de alguns assuntos. Mas ele foi a Jerusalém e ele foi adorar. Sinal que ele conhecia a palavra de Deus. Sinal que ele conhecia a palavra do Senhor. E o que isso pode representar para nós muitas vezes? Que muitas das vezes nós podemos ter o costume de ir à casa do Senhor. Que muitas das vezes nós podemos ser adorador. Mas assim como ele, nós talvez, de vez em quando na nossa vida, nós vamos deparar com algumas coisas que fogem ao nosso entendimento. Às vezes nós vamos se deparar com situações que fogem da nossa capacidade. Isso significa que por mais que eu seja crente, por mais que eu tenha tempo de igreja, eu nunca aprendi o suficiente. Eu preciso fazer como o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele está condenado lá numa masmorra, lá jogado, a pena de morte, esperando para morrer. Quando ele escreve para Timóteo, ele diz: olha, traz as capas, e não é porque vai fazer frio, o inverno está chegando, mas traz também os livros e os pergaminhos. Paulo estava na masmorra, pena de morte, esperando para morrer. Ele disse: eu preciso estudar mais um pouquinho, eu preciso aprender. Talvez tenha alguma coisa que eu não entendi ainda. Talvez tenha alguma coisa que o Espírito Santo não me deu entendimento aqui. Cristão que gosta e ama a palavra de Deus, ele sabe que todo dia tem que se debruçar. Ele sabe que todo dia tem que buscar mais a Deus. Todo dia tem que se achegar na presença dEle. Todo dia tem que se debruçar e dizer: Senhor, eu quero entender o que Tu está fazendo, qual é o mistério. Esse homem tinha ido a Jerusalém adorar, conforme diz aqui o verso de número 27. Mas o verso de número 28 diz que ele regressava, assentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. O que ele estava lendo? O profeta Isaías, estava lendo Bíblia. Mais uma vez, a palavra é que transforma. A palavra é que mostra o homem a necessidade de Deus. A palavra é que redime. A palavra é que mostra que eu e você, independente de classe social, de estado, de posição, de crédito, de cor, nós precisamos de um Salvador. Ele estava lendo não outra coisa, mas ele lia o profeta Isaías. E aí o Espírito Santo disse a Filipe, agora o Espírito Santo tinha dito para ele levantar, depois tinha dito para ele descer. Agora a palavra no verso 29 diz o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. E diz o verso 30 que Filipe o que diz aí no verso de 30? Filipe o quê? Correu. Filipe estava agora sentado, que maravilha. Deus disse: levanta. Ele levantou, aí agora disse: agora anda, desce. Aí foi andando. Agora o Espírito Santo disse: agora tu corre. Na verdade, Deus tem pressa para fazer as coisas que Ele precisa. E Ele marca o tempo certo, a hora certa. Ele impressa a velocidade correta no momento certo na tua vida. Tem hora que Ele vai dizer para você levantar. Tem hora que Ele vai dizer: agora é hora de tu andar. Mas tem hora que Ele vai dizer: agora corre, porque eu preciso chegar no momento certo, na hora certa. E se você for o canal de Deus, você precisa estar atento para saber a ordem de Deus. Se tu precisa andar, se tu precisa correr, se tu precisa levantar. Filipe correu. Diz o verso que nós lemos agora, que ele correu. E quando ele correu, ele ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías.
Ele chegou do lado do carro, veja, uma carruagem, eu não sei se era puxado por cavalo. A gente precisa fazer um estudo aqui que eu não cheguei a fazer ainda, para saber se essa carruagem era puxada por outros homens, mas Filipe teve que correr, o verso diz que correu, então a velocidade não era pouca. Mas ele correndo do lado da carruagem, botou o ouvido e escutou o profeta, o homem lá lendo o profeta Isaías. E quando ele escutou o homem lendo o profeta Isaías, ele disse: agora, ele foi oportuno. Da mesma maneira que Jesus foi oportuno com a mulher na beira do poço, quando diz: vai chamar o teu marido, porque Jesus sabia que era onde morava o problema. Da mesma forma que Jesus disse para Nicodemos: tu precisa nascer de novo, e ele não entendeu, e disse: tu é mestre, e aqui em Jerusalém, Israel não sabe dessas coisas. Aqui também Filipe, aprendendo como é Jesus, foi oportuno. Viu como lia o Isaías, e a pergunta dele para o homem foi: tu está entendendo isso aí que tu está lendo? Tu entendes o que tu lês? Tu entende o que tu lê? Você está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida? Tu está entendendo a palavra do teu devocional na manhã cedo? Tu está entendendo a estratégia de Deus? Esse homem foi para Jerusalém adorar, ele conhecia a palavra, estava lendo o profeta, mas a pergunta de Filipe foi: você está entendendo isso aí? Foi oportuno. Foi oportuno, você está entendendo? Ao passo que a resposta no verso de número 31 foi: ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se todos os pregadores do mundo morressem, não sobrasse nenhum, e uma Bíblia fosse deixada jogado no lugar, e alguém encontrasse ela sozinha, seria suficiente para acender o fogo do Evangelho novamente. Assim como ela fez com Martinho Lutero, um monge que estava lá lendo a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, verso de número 17, e o justo viverá pela fé. Aquilo fez uma revolução no coração daquele homem que iniciou a reforma protestante. Mas tem hora que Deus quer usar os seus. Mas tem hora que Deus quer usar os seus servos, e nós precisamos estar preparados. Lá no livro do Apocalipse, apóstolo João diz lá no começo do Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, no singular, e aqueles que ouvem. Porque a ideia é, na igreja, principalmente lá quando ela recebeu, nem todo mundo era alfabetizado, nem todo mundo tinha capacidade de ler, mas aí tinha um para ler para a igreja, enquanto lia os outros ouviam, e Deus abençoava tanto o que lia quanto os que escutavam. Por isso que ele é abençoado os que lê no singular e os que ouvem no plural, porque Deus quer que a Bíblia seja discutida em comunidade. Deus quer que você converse sobre Bíblia com teu irmão. Deus quer que você venha para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Deus quer que você pegue a sua internet, que você dispõe no seu celular, que muitas das vezes você usa para 1 milhão de coisas, para que você possa aprender também a palavra de Deus. E comente, converse e interaja. Foi a resposta do eunuco: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? E nós que somos servos do Senhor na área de liderança, pastor, presbítero, evangelista, aquele que se propõe a ser professor da escola dominical, olha o tamanho da responsabilidade que Deus coloca sobre a vida de cada um de nós. Por isso que Pedro vai dizer lá na sua segunda carta, lá diz: olha, que tem algumas partes que são difíceis de entender, e que os nécios, os despreparados, distorcem para a sua própria condenação. E às vezes não fazem por má fé, mas o fazem porque não se prepara, porque não lê a palavra de Deus, porque não estuda, porque não ora, porque não pede entendimento ao Espírito Santo. É obrigação de cada um de nós, principalmente da liderança, estar preparado para ensinar a palavra de Deus. Eu não disse: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? De quem está falando esse profeta? Dele mesmo ou está falando de outro? Foi a pergunta que ele fez aí. Verso de número 32, o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante daquele que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Profeta Isaías, falando a respeito de uma profecia messiânica, está falando de um sofrimento de um homem, está apontando para alguém. E aí o eunuco que lia essa passagem disse para ele, verso de número 34: e respondendo o eunuco a Filipe, rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Fui para Jerusalém adorar. Eu sei o que é a palavra de Deus, mas eu não estou entendendo isso aqui. Está falando de quem? Por isso que foi sábio da parte de Filipe perguntar: tu está entendendo o que tu lê? E aí então, na verdade, o que diz o verso de número 35: então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, nessa passagem de Isaías, lhe anunciou quem?
Jesus Cristo. A mensagem do bom pregador Jesus Cristo e o Calvário. A mensagem daquele que quer trazer as vidas para Jesus é pregar Jesus Cristo. Eu não preciso inventar tema, eu não preciso inventar mensagem, eu só transmito a mensagem. Eu não preciso inventar coisas milhões, eu preciso pregar Jesus Cristo. Eu não preciso inventar técnica, eu não preciso de oratória exclusiva de arte do homem, eu não preciso de filosofia, assim como Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, diz: quando eu cheguei para pregar, eu não vim para pregar com palavras persuasivas ou com sabedoria humana, mas eu vim na autoridade do poder do Evangelho de Jesus Cristo, que transforma as vidas e redime o homem e salva a sua alma para conduzi-lo ao céu. É Jesus Cristo que nós precisamos pregar, é Jesus Cristo que nós precisamos anunciar, é Jesus Cristo que precisa ser levado às pessoas, é Jesus Cristo que transforma, redime, salva e leva para o céu. Filipe anunciou a Jesus Cristo. Verso de número 36, indo ele caminhando, chegar ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja então batizado? Olha só, Filipe, diácono, pregando, anunciando Jesus Cristo, falando das coisas, falou do batismo, falou da passagem, falou de tudo, porque quando chegou na água, o homem já queria batizar. Coisa boa. O cara entende a mensagem, entende o Evangelho, tinha ido adorar, mas entendeu que faltava alguma coisa. Eu preciso confessar Jesus Cristo, eu preciso entregar minha vida para Deus, eu preciso me batizar para que seja convicta a minha fé, e eu professe para os outros nesse ato de batismo aquilo que eu acredito, nesse Jesus Cristo. O que impede que eu seja batizado? O que impede que eu dê o próximo passo na minha vida para com Deus? O que impede que eu dê o próximo passo na minha jornada para com Deus? Essa pergunta que às vezes temos que fazer, porque quando perguntamos a nós mesmos o que está impedindo, nós fazemos aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se o homem a si mesmo. Lá o contexto é da Santa Ceia, mas esse exame o crente precisa fazer todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias, a simbologia de Jesus Cristo lavando os pés, todo dia eu preciso de purificação, todo dia eu preciso de transformação, todo dia eu preciso que Jesus Cristo molde a minha vida, todo dia eu preciso reconhecer a miserabilidade do meu coração, todo dia eu preciso reconhecer que eu sou falho e pecador e preciso da graça e do perdão de Jesus Cristo sobre a minha vida. Todos os dias eu preciso dizer: Senhor, Tu és o meu Redentor e eu preciso da Tua salvação. Todos os dias, o que me impede de chegar a Jesus Cristo? O que me impede? No verso 37, Filipe responde: é lícito se você crê de todo o seu coração. Está dizendo assim: se você crer só um pouquinho já pode. Se você crer 10% não, você precisa crer. E crer com todo o seu coração. Deus precisa estar sentado no trono do teu coração. Às vezes tem um evangelho que é pregado por aí, é que o homem senta-se ao trono do seu coração e Jesus é um mordomo que está ao lado para servir as nossas necessidades, os nossos interesses, aquilo que nós queremos. Mas o evangelho verdadeiro é aquele que nós levantamos do trono do nosso coração e deixamos Cristo nele assentar. E aí quando Cristo se assenta ao trono do nosso coração, nós não precisamos de mais obedecer ao pecado, qual éramos antes escravizados por ele. E Paulo lá no capítulo 8 de Romanos vai dizer que antes o pecado se assentava ao coração do homem e de lá dava ordens, e o homem como escravo não tinha outra condição a não ser atender, porque o escravo não questiona a ordem do patrão. Mas uma vez que nós morremos para o pecado, nós nascemos juntamente com Cristo, porque com ele morremos e com ele ressuscitamos. E ele se assenta então ao trono do nosso coração, e agora Jesus Cristo governa a nossa vida, tirando aquilo que não é do seu agrado, com o seu Espírito Santo nos dando força, nos inclinando para as coisas celestiais, para pensar nas coisas que são do céu, nos dando força para vencer o pecado. Você precisa crer de todo o seu coração. E o eunuco disse a Filipe, verso 37, e respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe disse: para o carro agora. Esse homem acabou de dizer uma coisa muito importante. Ele acabou de dizer que crê com todo o coração e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse homem está preparado para professar fé em Jesus Cristo, arrependimento e confissão.
E diz então no verso de 39, e quando saíram a água, 38, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e disse: ei Filipe, cheio, está pronta a obra no deserto. Lembra? Era até aqui, era até esse momento, era para isso. Eu tirei você lá da sede, tirei você da igreja tranquila, mandei você descer para o deserto, que eu tinha uma agenda com esse homem que estava lendo o profeta Isaías. Esse homem agora já confessou Jesus Cristo, esse homem foi batizado. Filipe, agora nós vamos para outro lugar, a obra é outra. Não adianta você achar que vai estabelecer e ficar raízes. Você agora vai fazer o evangelho, e diz, pregar o evangelho, e diz o verso de número 39, que esse mesmo Espírito que mandou ele levantar, esse mesmo Espírito que mandou ele andar, esse mesmo Espírito que mandou ele correr, simplesmente agora arrebatou. Ele não podia ter arrebatado a primeira vez, ele não podia ter arrebatado lá no comecinho. Às vezes o Espírito Santo está querendo ver a sua predisposição em atender o chamado. Tem hora que Jesus Cristo vai mandar tu levantar, tem hora que Ele vai mandar você andar, tem hora que Ele vai mandar você correr, mas tem hora que simplesmente Ele vai te arrebatar, para mostrar que é Ele soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão diante dEle, sobre aqueles que fazem a tua palavra. Aleluia! E ele arrebatou, e não viu mais o eunuco, mas ele estava jubiloso, continuando o seu caminho. Às vezes nós levantamos da nossa mordomia, às vezes saímos daquilo que é cômodo para atender a obra de Deus, e mesmo que passemos pelo deserto, para que Deus possa cumprir a sua agenda de salvação, a gente continua o nosso caminho, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem me estabelecido na Tua casa como canal de bênção, Tu tem me estabelecido na Tua casa como alguém que prega a Tua palavra para que vida seja alcançada. E essa é a alegria do cristão. A alegria do cristão não está naquilo que nós precisamos nessa vida material, não está nas nossas riquezas, não está no nosso lar físico. A nossa alegria não está naquilo que o mundo pode nos oferecer, mas a alegria é a perseverança dos santos, é continuar firme na presença de Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. Apocalipse 13 diz que, se for necessário a espada nós iremos. E essa é a perseverança do santo, ainda que custe a nossa própria vida, jubilar, fazendo a vontade de Deus. Ele continuou jubiloso, andando em seu caminho, indo e passando, e anunciava o evangelho em todas as cidades. Deus quer te usar para que a obra dele possa continuar, para que vidas possam ser alcançadas. Você precisa ser canal de bênção, mas para isso você precisa dar ouvido ao Espírito Santo. Talvez Deus tenha falado da tua vida, talvez Deus tenha trago uma mensagem ao teu coração, e que talvez você tenha titubeado, talvez você tenha criado dúvidas, mas eu quero dizer para você nessa noite, que você pode chegar na sua casa hoje, dobrar os seus joelhos no teu quarto, e na presença de Deus, qual é a tua vontade para a minha tua vida? Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor Jesus? O que tu quer que eu faça? Eu sei onde tem pão, e eu também sei onde tem pessoas passando fome. Ser egoísta da minha e da sua parte, negar este pão, que é o pão que desceu do céu, o pão da vida, que estabelece o homem nessa terra para que ele possa caminhar no caminho do céu. Deus quer te usar. Coloquemos de pé nessa noite, sejamos gratos a Deus, deixemos que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, e atento à palavra de Deus, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. Sejamos verdadeiramente vasos na presença de Deus, discípulos, servos, aptos, preparados, abrir mão da nossa comodidade, daquilo que traz tranquilidade, para fazer o ide e a vontade de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Cante assim comigo, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, diga quão grande, aleluias. Quão grande é o
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, quão grande sua mão, nós queremos orar por você nessa noite. Queremos pedir para que Deus possa te abraçar mais uma vez, para que Ele possa estar junto